Fala, meninos e meninas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto. Bom, hoje nós vamos falar sobre efeitos da corrente elétrica e vamos falar sobre resistor elétrico. Vem comigo. Aqui, ó, efeitos da corrente elétrica dentro da eletricidade e mais especificamente dentro da eletrodinâmica. Bom, nós temos aqui, eu elenquei aqui 4 efeitos da corrente elétrica: o efeito fisiológico, efeito térmico, químico e efeito magnético. Eu vou comentar sobre cada um deles. O efeito fisiológico ocorre quando a corrente elétrica atravessa um organismo vivo, por exemplo, o nosso corpo. O pior problema que pode ocorrer no corpo humano é quando a corrente elétrica entra por uma mão e sai pela outra, porque ela atravessa diretamente o coração do ser humano. Mas vamos analisar. Esta corrente elétrica que passa pelo corpo da pessoa, ela age diretamente no sistema nervoso central, ou seja, ela faz com que os nossos músculos fiquem enrijecidos. Então a corrente elétrica tem a capacidade de enrijecer o músculo da pessoa. Então, esse enrijecimento do músculo nós chamamos de choque elétrico. Então, o efeito fisiológico é o choque elétrico. Só para efeito de curiosidade, quando uma corrente elétrica de 1 mA, aqui ó, só vou colocar aqui, 1 mA é uma corrente bem pequena. Essa corrente aqui, ó, 0,001. Quando ela atravessa o corpo humano, ela traz assim um formigamentozinho, uma cócega. Então uma corrente que não traz tanta anomalia para o corpo humano, ela não traz transtorno para o nosso coração. Mas se você permitir que uma corrente elétrica de 10 mA passe pelo corpo humano, ou seja, 0,01 ampere em número decimal, esta corrente elétrica aqui, ela já não permite que você tenha controle do seu músculo. Então, se você estiver tocando num fio elétrico que está passando essa corrente, a tendência é de você fechar a mão e dificuldade de soltar. Então, esta corrente aqui, ó, é pequena, mas ela provoca o enrijecimento do músculo e você não controla. Acima desta corrente aqui, até 3 amperes, traz um problema sério no coração. Esta corrente, daquele valor até aqui, ela provoca uma arritmia cardíaca e você não tem bombeamento regular do sangue. Então esta corrente elétrica aqui, ela pode provocar morte. Acima desta corrente aqui, é morte na certa, tá? Tem pessoas que sobrevivem? Tem, mas causa um transtorno muito sério no coração, beleza? Muito bem. Agora o efeito térmico. O efeito térmico é quando a corrente elétrica, ela passa pelo condutor. Não podemos esquecer que corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons livres. Quando esses elétrons livres se movem, eles se chocam com os átomos que compõem, que formam o condutor. E nesse choque, esse átomo começa a vibrar mais intensamente. E nós sabemos que vibração mais intensa é aumento de temperatura. Então, quando o elétron livre toca no átomo que constitui o condutor, provoca um aumento da temperatura. Então, o efeito térmico é quando o condutor sofre um aquecimento. É chamado também de efeito Joule, em homenagem ao cara que descobriu a transformação da energia elétrica, porque o movimento do elétron é energia elétrica. Quando choca-se com o átomo do condutor, transforma em calor, que é transformação de energia térmica. Então, Joule, o nome dele é Jaime Prescott Joule. Então, ele que descobriu, por isso levou o nome dele, efeito Joule. O efeito químico ocorre quando há alguma reação química
quando a corrente elétrica passa numa substância eletrolítica. Substância eletrolítica, por exemplo, é água com sal, um suco de limão, são substâncias líquidas que conduzem energia elétrica. Então, quando a corrente elétrica passa nessas soluções, há uma reação química que é muito usada no recobrimento de metais, tipo niquelação, cobreamento ou galvanização e assim sucessivamente. Então nós temos o efeito químico. E o efeito magnético, que é muito importante, ocorre quando a corrente elétrica passa por um condutor e esta corrente elétrica cria ao redor desse condutor um campo magnético. Isso foi verificado da seguinte forma: pegou-se uma bússola, colocou-se do lado de um condutor que não estava passando corrente elétrica, a agulha da bússola estava indicando a direção norte-sul do lugar. Quando fecharam o circuito e uma corrente elétrica passou nesse fio condutor, a agulha da bússola ela sofreu uma modificação, não indicando mais a direção norte-sul do lugar. Então percebeu-se que a corrente elétrica cria ao redor desse condutor um campo magnético que causou uma alteração na agulha da bússola. Beleza? Então esses são os 4 efeitos que a corrente elétrica pode provocar. Bom, agora nós vamos falar em resistor. Resistor é o dispositivo que tem a capacidade de transformar a energia elétrica que os elétrons livres estão conduzindo em energia térmica, ou seja, calor. Esse resistor está vinculado ao efeito térmico. É devido ao resistor que o efeito térmico ocorre. Então, se você quer produzir aquecimento, você tem que ter um resistor elétrico. Aí você vai me perguntar, mas o condutor é um resistor elétrico? Ele pode ser considerado, porque ele sofre um pequeno aquecimento, mas o condutor não é usado para aquecer. E por isso que você tem que, quando faz uma instalação elétrica, tem que colocar a bitola do fio adequada para ele não aquecer tanto. E esse aquecimento que o fio ou o condutor sofre é desprezível. Quando você quer produzir um aquecimento mesmo, tipo um secador de cabelo, uma torradeira elétrica, um ferro de passar roupa, você tem que colocar um resistor. É isso que vai produzir o aquecimento. É isso que vai transformar a energia elétrica que está passando em calor, energia térmica. Essa transformação de energia elétrica em energia térmica é o que nós chamamos de efeito Joule. Bom, resistência elétrica. Meu chuveiro queimou a resistência dele. Não foi a resistência do chuveiro elétrico que queimou, e sim o resistor que queimou. Mas o resistor queimou por quê? Porque a corrente elétrica que passou por ele foi tão intensa que ele aqueceu tanto e derreteu, partiu. Então, o resistor é que queima. Por quê? Porque a resistência elétrica dele é tão grande, ele aquece tanto que ele derrete. Bom, então resistência elétrica é a dificuldade que o resistor oferece à passagem da corrente elétrica, ou seja, dos elétrons livres. Os elétrons livres vão passando. O resistor ele é feito de um material para dificultar a passagem dos elétrons livres. Os elétrons livres passam, mas ele passa com tanta dificuldade, o atrito é tão intenso com o átomo que constitui esse resistor, que o aquecimento começa a ficar muito alto. Esse aquecimento alto, ele provoca um derretimento se for muito intenso e ele queima. Beleza? Então, resistência elétrica é a dificuldade que o resistor oferece a passagem da corrente. Resistor é o dispositivo que é usado para aquecer. A simbologia de resistor são duas. Essa daqui é uma simbologia e essa daqui é outra simbologia de resistor. Esse R que está aqui sobre a simbologia não é de resistor. Esse R é a resistência desse resistor. Esse R representa a resistência desse resistor. Todo dispositivo em eletricidade tem dois polos, um positivo e um negativo. Qual que eu sei que é positivo ou negativo? Aqui, como não tem um gerador ligado a ele, você não consegue saber quem é o polo positivo e negativo.
mas um deles é positivo e o outro é negativo, não sei qual. Você só vai descobrir quando você inserir esse resistor num circuito elétrico. Bom, a unidade de medida de resistência elétrica. O sistema MKS é conhecido como Sistema Internacional. Então, a unidade de resistência elétrica é homenagem ao cara que descobriu a resistência elétrica. O nome dele é George Simon Ohm. Ele é um cientista, um físico alemão. Aí a unidade de resistência elétrica levou o nome dele, Ohm. Então, olha, no Sistema Internacional, a unidade de resistência elétrica é Ohm. Representação simbólica é a letra ômega maiúscula. Esta letra aqui, ó, é a letra ômega do alfabeto grego, ômega maiúscula. Então, a unidade de resistência elétrica é Ohm, representação, letra ômega maiúscula. E aqui eu fiz um circuito elétrico simples. Um circuito elétrico, ele tem que ser constituído de uma fonte de energia, que eu representei aqui por uma bateria, os fios de ligação, uma chave e um dispositivo qualquer que está sendo alimentado por essa fonte. Essa bateria aqui, ó, essa fonte, nós falamos que é o circuito interno e todo o restante é o circuito externo. Então você tem o circuito interno, que é a fonte, os fios de ligação, a chave interruptora, a lâmpada, o secador de cabelo, a TV, o liquidificador, são circuitos externos. Então, aqui, essa chave está desligada, então não tem corrente elétrica passando aqui. Quando você liga a chave ou interruptor, aí você fecha o circuito, tem uma corrente elétrica passando aí. Não podemos esquecer que do negativo para o positivo, é o sentido real da corrente elétrica, mas o usado em eletricidade é o sentido convencional, é do positivo para o negativo. Isso daqui, ó, esse arame que está aqui, ó, enroladinho dentro da lâmpada incandescente que a gente conhece, isso daqui é o resistor. Esse material aqui é tungstênio, é um material que dificulta a passagem dos elétrons livres. Então os elétrons saem daqui, quando eles chegam neste arame, eles têm dificuldade de passar. A dificuldade é tão grande, o atrito é tão intenso, que este araminho começa a aquecer. Este aquecimento fica tão intenso que aqui dentro da lâmpada tem um gás e provoca o brilho. Aí provoca a luminosidade. Aí o elétron passa, depois de perder quase toda a sua energia, volta para cá, é alimentado de novo pela fonte e continua o movimento até que você desligue a chave. Então esse é um circuito simples. Eu introduzi aqui um resistor para exemplificar aquilo que nós estamos falando. Então isso aí, ó, esta é uma aula mais teórica sobre eletricidade. Então espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Não esqueçam agora de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí para fortalecer esse nosso canal. Valeu? Valeu, galera!